Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota desses tempos de pandemia, mas sempre ampliando aqui o nosso leque de entrevistados, trazendo pessoas que neste momento podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com o mundo. E claro, ouvindo pessoas que se reinventaram, pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco. E o cara que eu vou conversar hoje tem uma história incrível. Ele é um dos surfistas mais conhecidos e respeitado internacionalmente. É bicampeão mundial de ondas gigantes e um dos atletas que mais romperam barreiras aí dentro do esporte. Mas com a mesma coragem que rasga os grandes paredões de águas do planeta, encara também a vida. No livro que ele escreveu há pouco tempo, ele inclusive desconstrói um pouco essa história de super-herói. Fala sobre frustração, dramas familiares, polêmicas dentro e fora do mar. Eu estou falando do Carlos Burle, que gentilmente nos atende direto do Havaí. Tudo bem, Carlos? Obrigado por aceitar aqui o nosso pedido, enfim, compartilhar um pouquinho a tua história. Como é que está a situação? Como é que está a sua quarentena aí no Havaí? Você já está há muito tempo? Obrigado você, Patrick, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Já estou aqui há muito tempo, deveria ter voltado para o Brasil no final de março, quando tudo aconteceu de uma forma global, né? Então os voos foram alterados, nossos voos cancelados e nós fomos obrigados a suspender nosso retorno, né? Até chegar a um limite agora onde é uma situação inconveniente, né, de visto. Eu não quero alterar minha situação aqui, eu venho todos os anos e fico sempre legalmente no país, há quantos anos que eu já? 34 anos, né, eu não quero pedir uma extensão de visto e prefiro voltar também, né, as coisas estão voltando a funcionar no Brasil, né, chegou a hora de voltar também, importante estar aí no nosso país juntos. E, Carlos, como é que você está vendo, cara, tudo isso que está mexendo com o mundo, né? Mexendo com todos? Você é um cara que sempre teve muita ligação com a natureza, né? Você tem um contato direto com o mar, enfim, você tem uma história incrível. A gente vai falar um pouco dela aqui também. Como é que está sendo para você, cara? Quem somos nós nesse momento aí de tantas mudanças, cara, de tantas coisas que inclusive você mesmo está aí, não está podendo voltar, agora sim que saiu a possibilidade de você voltar, enfim, era algo que fugiu um pouco dos seus planos. Como é que você vê tudo isso, cara? Quem que é a gente nesse momento? Olha, somos um ser que faz parte de tudo, né? Uma parte desse ser enorme e eu vejo tudo isso que está acontecendo como um desafio também gigante, né? E ao mesmo tempo que é um desafio, né, um obstáculo, não importa a maneira como você nomeie o que a gente está vivendo nesse momento, existe uma oportunidade muito grande de aprendizado, né, muito grande mesmo. E é dessa forma que eu estou encarando tudo isso, né, desde o começo, assim como todo mundo, né, uma mistura de sentimentos enorme, insegurança, frustrações, medo, mas ao mesmo tempo eu tenho me mantido focado, né? Eu sei que o melhor que eu posso fazer é trazer a minha consciência para dentro, né? Trabalhar o que eu sempre acreditei que é super importante, que é estar presente para viver o momento, não fugir do momento, né? E entender da melhor forma a mensagem que esse momento está passando e como que eu posso aproveitá-la para evoluir, porque a vida para mim é uma oportunidade de evolução, né? E eu, por experiência própria, sei que eu sou o que eu sou hoje pelas minhas frustrações, pelos meus erros, porque as minhas vitórias me deixam muito acima da minha consciência, né, da minha conexão com a minha essência. Me tiram de mim, né? O ego, ele prevalece diante das vitórias, né? E as perdas me deixam mais consciente de quem eu realmente sou, e isso é muito importante para o ser humano, né? A gente está vivendo um momento onde está
todo mundo conectado. Então, não tem ninguém fora desse jogo. Não é uma guerra isolada, não é uma pandemia isolada, não é um problema isolado. Todos nós estamos vivendo algo muito conectados. E isso é uma oportunidade enorme. Agora, lógico que não tira as dores, não tira os sofrimentos, não tira os desafios. De que forma nós vamos passar por isso vai depender muito de cada um de nós. E eu acredito bastante, Patrick, na responsabilidade individual, e não estar colocando a culpa nos outros, entidades, autoridades, governos, e puxar para você, porque é um momento realmente muito precioso, e você pode perder essa oportunidade. E dentro disso que você falou, desse caminho que você já busca há muitos anos, né, de olhar um pouco para dentro, né, se conhecer melhor, o autoconhecimento, né, você pratica yoga já há muitos anos, você sempre teve, né, o próprio contato com o mar, né, te traz um pouco esse momento do presente que você citou. De que maneira tudo isso, cara, esse olhar para dentro, esse mergulho interno, pode nos ajudar a superar esse momento? De que maneira isso é importante? Porque, como você disse, talvez seja um momento único na nossa história, né? De todos coletivamente olhar para uma causa maior. De que maneira essa relação, esse caminho que você fez pode ajudar também todos no sentido de aproveitar esse momento, cara? Para mim é muito simples ver isso, né? Eu consigo entender que eu não posso estender a minha mão para ajudar alguém se eu não estiver preparado. Eu posso até fazer, mas o resultado talvez não seja o melhor possível. E quando você começa a trilhar esse caminho do autoconhecimento, do equilíbrio emocional, você se torna uma pessoa muito mais equilibrada, né? Muito mais tranquila, você consegue absorver as mensagens e entender as tuas emoções de uma forma mais clara e ter um domínio maior das tuas emoções, ter um domínio maior das tuas ações, das tuas atitudes, do que você quer para você. Então, você se torna mais ser do que ter, né? E senhor do teu destino, sabendo que somos vulneráveis, que tem várias coisas que podem acontecer, mas se você não pode controlar todo o meio, pelo menos a tua mente, né, você deve dominar. E é um desafio muito grande, principalmente porque ela gosta de divagar, nós somos constantemente bombardeados por mensagens, né? Existe um marketing muito grande, onde a gente entende que o ser humano, por necessidade própria, dá uma atenção enorme para as coisas que provocam medo, né? Então, o marketing hoje, as mídias sempre apelaram para isso, para drama, né, para medo, porque o medo chama atenção realmente, é uma questão de sobrevivência do ser humano. Então, eu vejo que se você não for por esse caminho, você pode até tentar ajudar, mas será que você vai estar tão preparado? Primeiro, você tem que se curar para curar alguém. Né? Quando a gente entra no avião, a primeira coisa que falo olha, antes de ajudar alguém, bote a máscara em você, né? Porque aí você pode ajudar alguém. E é mais ou menos isso que acontece na vida. Mais ou menos não, é isso que acontece na vida, né? A melhor coisa que a gente pode fazer é o caminho do mindfulness, é do autoconhecimento. E às vezes pode parecer egocêntrico, né? Um ato de egoísmo muito grande, porque você pode ser criticado, né? Você está muito ausente, você não está correspondendo, não está levantando a tua bandeira por essa causa, você não está se expondo. Mas, em contrapartida, você, bem equilibrado, cara, você vai estar atuando de uma forma muito positiva, não só na tua vida, mas na vida de todas as outras pessoas. Uma mente equilibrada, um ser humano equilibrado, ele contagia muitas pessoas. E o oposto é verdadeiro também, né? O oposto também é verdadeiro. E eu tenho a impressão que essa nova era, Patrick, a gente está indo para esse lado. Cara, né? Conclui. Não, é isso mesmo. Né? Agora, o que eu ia dizer é que a gente precisa respeitar. Não podemos criar agora
aquela vontade de que isso aconteça, né? Uma expectativa, me veio a palavra, a gente não criar uma expectativa enorme que as coisas aconteçam na velocidade que a gente quer, porque a gente vai criar uma frustração. E as frustrações que são normais na vida da gente, elas também perturbam a gente. Então, mantenha a tua expectativa baixa e tenha um objetivo que seja digno na tua vida e tenha um trabalho constante. Mas não crie uma expectativa muito grande. Porque a vida ela tem para a gente um plano que não necessariamente é o plano que a gente tem para a vida. Né? E a gente tem que ter essa harmonia com o universo, porque senão a gente vai viver sofrendo. E ninguém quer viver sofrendo, todos nós queremos ser felizes, né? Essa é a realidade. Então, assim, você chega para mim, você está feliz? Eu falo, olha só, dentro da minha realidade eu estou feliz, mas eu estou triste também, porque eu não queria estar vendo tanto sofrimento, não queria ver o nosso país envolvido numa guerra política num momento que é muito mais humano, né? Mas tudo bem, eu entendo que se faz necessário. E talvez a grande mudança, que é um pouco o que você falou, né? Talvez mais do que você só estar na rua, vem junto, vamos transformar isso, é você se transformando, né? Porque quando a gente muda internamente, a possibilidade de mexer com o exterior é muito maior quando a gente faz a mudança, né, Carlos? Acho que são as mudanças no nosso entorno que tem um potencial muito grande, né? Se cada um mudar, porque, como você disse, as questões são individuais, isso é o olhar de cada um, mas se cada um mudar, o todo muda também, né? Eu acho que tem muito sentido, eu compartilho muito com o que você diz, cara. Eu acho também, eu acredito que algo novo vai nascer, cara. Eu sei que tem gente que não é tão otimista, eu tenho ouvido muita gente aqui, uns oscilam que sim, outros acham que não vai mudar, mas eu acho que a mudança é de cada um, né? E acho que cada um fazendo a sua parte, né? Mudando internamente, se conhecendo melhor, algo bom há de surgir de tudo isso, né, cara? Não sei o que você acha. Não, com certeza, e completando esse nosso raciocínio, né, dando um exemplo prático, e comparando o ser humano a um copo, né, um copo cheio de emoções, né, que está prestes a transbordar a qualquer momento. Esse copo, quando ele esbarra em algum outro elemento e ele transborda, ele vai botar as emoções para fora. E quando você sai para se relacionar, você é exposto a esses momentos constantemente, né? Então, assim, se alguém te provoca de alguma forma e você está com uma emoção de raiva, você vai explodir com raiva. Se você está com uma emoção de equilíbrio, de amor, de compreensão, de perdão, de gratidão, você vai transbordar essas emoções também. Então, que tipo de mundo você quer para você? As pessoas falam muito em eu quero paz, eu quero abundância, né? Eu quero harmonia, mas dentro de você tem aquilo, né? Porque você vai ser provocado constantemente na vida, né? E na primeira hora que você for provocado e você botar para fora as suas emoções, que tipo de emoção você vai ter? Você vai perdoar a pessoa ou você vai julgar a pessoa, né? E isso é muito ruim, entendeu? E nós somos todos, quer dizer, desculpa, não é que isso é muito ruim, isso é muito importante, Patrick. Né? O entendimento dessas leis na vida é muito importante, né? Porque elas são muito poderosas, né? E elas têm uma abrangência na vida de nós todos. Então, essa mudança ela deve começar de forma contrária, né? De dentro de cada um para um todo, não de um todo para dentro de cada um da gente, entendeu? Não é um regime, uma ideia sendo imposta. É sim um controle emocional de cada um de nós para que a gente possa fazer escolhas claras e que tenham uma finalidade de bem em comum para todos, não só para nós, né? Que não seja uma coisa egoísta, né? Porque nós, seres humanos, nós somos inerentes, quer dizer, nós somos, temos, né, constantemente sentimentos e emoções de frequência baixa, faz parte, né? Assim, o medo, a inveja,
a vontade de ganhar, de competir constantemente, isso tudo faz parte do ser humano. Mas que tipo de emoções você quer trabalhar? Ô Carlos, e dentro disso que você está falando, o que o mar, cara, te ensinou sobre tudo isso? Que eu imagino, boa parte da sua vida você passou no mar, você enfrentou as maiores ondas do mundo. Aliás, tem um trechinho aqui que eu peguei do seu livro, que você fala assim: o surf de ondas grandes é o ser humano enfrentando a natureza no grau mais elevado do seu poder físico e psicológico, né? Que relação que você faz, cara, do mar com tudo isso? Depois eu quero falar muito do medo também, mas a relação que você faz com o mar, da vida, para a forma de encarar as coisas. O que ele te ensinou, cara? Você olhando o mar, ele já mostra para a gente que é um ambiente muito adaptável, flexível. A água, ela se adapta, né? Essa é o paralelo que a água ensina para a gente, né? É a maneira como o ser humano enxerga a água, pelo menos eu, né? O Carlos Burle, quando vê a água, ela passa para mim essa mensagem de adaptação, né? E o mar me ensinou muito isso, sabe? Seja flexível, a sua força não vai me vencer. Eu vou te derrubar sempre que você achar que você é poderoso. E, aos poucos, eu fui entendendo, né, que essas lições que essa relação me trouxe, que são lições importantíssimas, né? Resiliência, cair e levantar, porque não importa o quanto bom você seja dentro do mar, você vai cair muito, né? Você, principalmente na vertente do meu esporte que eu escolhi, nas ondas grandes, você vai cair, você vai apanhar, você vai sofrer, você vai ter acidentes incríveis, vai passar por momentos que são bem difíceis, né? Você precisa estar preparado para voltar a se reerguer de uma forma positiva, equilibrado. Precisa ter humildade, precisa ter paciência para esperar a onda. Talvez seja um dos esportes que exija mais paciência no mundo, porque qualquer um outro esporte você tem a ação, você fala assim, não, agora eu vou, né? Tem vento, agora eu levanto minha vela, eu vou velejar, né? Por mais que eu tenha que premeditar uma ação em algum esporte, no surf você pode ficar horas dentro d'água e não pegar uma onda, ou um dia inteiro você não pega uma onda. Então você imagina a paciência que você tem que ter sendo surfista, né? E aí você começa a ter uma relação muito mais visceral com o mar, né? Porque são horas e horas e horas de você e o mar ali conversando. Você tem que entender como é que ele está hoje. Será que ele está bem-humorado, mal-humorado? De que lado que a corrente está levando, né? Que o vento está soprando? Então é um estímulo muito grande a todas essas emoções que afloram quando a gente está dentro d'água, que são inúmeras, e todos te ensinam a ter paciência, ter humildade, resiliência, né? Isso tudo que você traz para a tua vida, sem falar nas coisas mais de estrutura, né, de projetos, que eu falo muito. Poxa, o surfista, quando ele entra na água, ele está preocupado como é que ele vai sair, né? Principalmente num mar desses gigantes. Patrick, quando a gente vai entrar no mar, as autoridades mandaram fechar o mar. Muitos dos meus projetos, a gente teve que burlar as autoridades para entrar num mar revolto, para pegar a onda da vida, para bater um recorde, né, para surfar aquele momento único. E quando a gente pensa em entrar no mar, a primeira coisa que você quer fazer é voltar para casa vivo, saudável. Então você pensa como que você vai sair do mar. Isso tudo, né, vai ensinando o ser humano a lidar com a vida dele, pessoa física, de uma forma muito mais humilde, né? Porque, por exemplo, agora, perante desses desafios da pandemia, né? Eu estou acostumado com isso, eu estou acostumado com sentir medo, eu estou acostumado em me sentir vulnerável, estou acostumado em ter paciência, ter calma, né, em saber que as coisas têm um tempo para acontecer. E esse equilíbrio emocional
me deixa numa posição de enfrentar esses desafios mais confortável. E é isso que a gente quer na vida, né? Porque a vida ela vai ter desafios constantemente, constantemente, não vai parar, né? Não, e acho que é sempre um desafio e é sempre importante a gente estar olhando para essas questões, né? Eu mesmo, na minha própria vida, né? Eu tinha uma vida executiva até 2 anos atrás, eu resolvi dar um tempo na minha vida, fui tirar um sabático, né? Para reorganizar um pouco as ideias, e aí veio a ideia do livro que eu acabei escrevendo e que hoje dá nome aqui ao podcast, né? Então eu parei um pouco para refletir sobre algumas coisas, por isso que te ouvindo eu queria trazer para você. Como é que você fez as suas pausas também ao longo da vida, né? Que a gente acha que o tempo inteiro tem que estar acelerando, né? Fazer. Eu acho que você deve ter, quando você escreveu o teu livro, né? Eu acho que também foi um momento que você parou, refletiu, viu a sua história, né? Tudo aquilo que você construiu de legado, né? Que te fez ser quem você é hoje, o seu olhar sobre o mundo, né? Fala um pouquinho dessas pausas, a importância da gente, às vezes, parar para refletir, não seguir naquele piloto automático, entender que a vida ela é feita de mudanças também em muitos aspectos, né? Ela tem várias direções, né? A gente não quer dizer que a gente vá para um lado, tem que ser daquele lado, daqui a pouco a gente pode voltar para o outro lado. Fala um pouquinho dessas relações, das suas andanças, que você de alguma maneira retratou um pouco no teu livro, Carlos. Vai depender muito de onde está teu foco, né, Patrick? Para mim sempre foi muito importante essa procura pelo autoconhecimento e desde cedo eu mergulhei profundamente em dietas, treinamentos, metodologias que pudessem me ajudar nisso, né? E não foi simples, lógico, né? Tem muito a ver com a coragem, né? A coragem de procurar algo que ninguém falava naquele momento, né? Pouquíssimas pessoas falavam em autoconhecimento, em uma alimentação mais saudável, principalmente vindo do Nordeste do Brasil, no começo dos anos 80. Os valores eram outros. E eu vejo que valeu a pena, né? Valeu a pena, mas não foi uma transformação do dia para a noite. E essa transformação ela continua acontecendo e vai até o final da minha vida. E esses momentos de pausa, às vezes eles são até forçados, né? Principalmente na vida de um atleta, onde os acidentes acontecem, né? E durante aqueles acidentes você começa a refletir mais sobre a tua vida, a tua existência, o porquê da tua existência. E na minha carreira foram vários, né? Foram vários momentos não só provocados por acidentes, mas por outras coisas também, né? Por ausência de um apoiador, de um patrocinador, ou por algum outro obstáculo que fizeram com que eu parasse e refletisse um pouco mais do que o normal, como que está acontecendo agora durante a pandemia, né? E eu espero que a maioria das pessoas tenham aproveitado de uma forma positiva essa pandemia para justamente mergulhar em si, né? E aproveitar esses momentos de pausa e fazer outras coisas. Porque é muito fácil a gente ir para fora, né? É muito fácil a gente procurar felicidade lá fora. Por mais que a gente queira negar isso, é uma realidade muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano social, há muitos anos. A gente está sempre procurando um prazer numa conquista material ou até uma conquista profissional, né, que termina revertendo em algo que você se empodera. Né? E a minha visão de vida sempre foi procurar o poder dentro de si, né? E muitas vezes eu tive que lutar com os meus demônios para isso, né? Porque eu queria seguir aquele caminho, mas eu precisava de uma voz, eu precisava de uma expressão dentro da sociedade para que eu pudesse ser sustentável, para que eu pudesse ter uma carreira, para que eu pudesse botar minha voz para fora. Hoje a gente está conversando aqui porque eu me tornei uma referência, mas se eu fosse um perdedor na vida, né, porque as pessoas hoje, a sociedade hoje taxa como vencedor o cara que acumula, o cara que se torna uma referência, né, um sucesso
dentro da sociedade capitalista, né, no mundo que nós vivemos. E se você não consegue ser uma referência, né, ser um exemplo de alguma forma, você não tem voz, né? E eu precisei realmente construir e ir desmistificando esses fantasmas que eram sempre uma encruzilhada na minha vida. Entre, poxa, eu quero uma vida simples, quero autoconhecimento, mas eu tenho que ir atrás de patrocínios, eu tenho que ganhar campeonatos, eu tenho que ser competidor. E como que você trabalha essas duas vertentes, que muitas vezes estão bem diferentes? Espero que eu esteja sendo claro aqui, sabe? Mas esses são os meus maiores desafios da minha vida, né? Hoje, o meu maior desafio é como que eu me torno uma referência. Obrigado pela apresentação no começo do programa, né? E uso desse poder, né? Dessa ferramenta de uma forma positiva. Porque é meio clichê hoje em dia também, você se torna uma pessoa poderosa, e você, eu tenho um instituto, eu tenho uma fundação, eu tenho uma ONG, né? Meus pensamentos são do bem, mas onde é que está a maior transformação? Aí eu volto a insistir nessa ferramenta, na transformação pessoal, no exemplo, sabe? Assim, que tipo de exemplo você vai dar? Né? Porque não adianta você, ter fundações, isso e aquilo outro, mas qual o exemplo que você está dando? Né? Que tipo de noticiário está saindo a seu respeito, né? Nas mídias? Essa é uma transformação do ser, muito mais do que uma transformação do ter, né? Do fazer. E a transformação do ser, ela não é vista. Ela não é vista, ela não é tão palpável, ela é intangível, né? Ela é intangível e a gente não está acostumado com isso. Por isso que se faz necessário esses momentos de pausa, né? Para você filosofar. A filosofia é uma coisa incrível da vida. Né? E se você não para pensar, você vai ficar correndo atrás do teu rabo, sendo influenciado e sendo manipulado pela sociedade constantemente. É isso que você quer para a sua vida? Eu não quero isso para a minha vida. Né? É que nem o hamster, né? O ratinho correndo isso. E dando a volta e não saindo do lugar, né? E acho que é um pouco isso também, né, Carlos, de compreensão, cara, que a vida... A gente tem controle até sobre os nossos atos, né, cara? Mas muitas coisas a gente não tem controle. Você há pouco citou a relação quando você entra no mar, né? Que o mar ele é o soberano ali, né? Ele é a natureza num estado maior, né? A nossa pequenez, você é um simples surfista ali, um pontinho naquela imensidão toda. Então é ter um pouco essa noção do seu tamanho, do nosso tamanho, né? E talvez isso também que está acontecendo agora mostra um pouco isso, né? Olha, vamos reorganizar aí as ideias, vamos ver... Para continuar um pouco na metáfora do livro que eu escrevi, né? O mundo está no vestiário agora para ver que bola vai jogar no segundo tempo, né? Para a gente entender um pouco a nossa pequenez, né? O nosso tamanho, né? Então, acho que, te ouvindo, acho que me veio um pouco isso, né? A gente não tem controle sobre muitas coisas. Acho que tem algo aí que dita, né? Uma certa organização do mundo, e que a gente precisa tá ligado nisso, né? Acho que tem... essas lições são super importantes, né? E é difícil você chegar a essa conclusão que você, para o mundo, é insignificante, né? Por mais que todos nós sejamos super importantes, né? Nós somos importantes, lógico, nós somos importantes, a vida do ser humano é importante, mas assim, a nossa vida, né? A nossa vida ela é insignificante para a história do mundo, né? E você tem que ter humildade de entender isso, sabe? Assim, a gente vai morrer amanhã e a vida não vai mudar, né? E o melhor que você pode fazer é entender isso e tentar evoluir, né? Tentar retribuir da melhor forma possível a tua presença, né? A tua passagem, para que você possa
sair daqui melhor do que você chegou, porque eu vejo isso aqui como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de evolução. Agora, você tem que se desconectar dessa ideia de que o ser humano, a nossa vida, né, é o centro de tudo. Não, não é, né? Assim, nós não somos o centro de nada, né? A minha vida não é o centro de nada, né? A nossa vida não é o centro de nada. Nós somos parte de um grande organismo. E te ouvindo um pouco desse nosso tamanho, né? Eu fico imaginando também ali, e acho que você podia contar um pouquinho para quem está nos assistindo e nos ouvindo, o que é descer uma onda daquele tamanho, cara, com mais de 30 metros, mostra o tamanho. Acho que você falando, eu fiquei imaginando você naquele pontinho, né, num paredão gigantesco de água, cara. O que é o encontro ali? Você encontra com quem naquele momento? A concentração, eu acho que é o estado pleno. Cara, fala um pouquinho desses... Eu não sei quantos segundos dura uma descida de uma onda, porque, não, enfim, mas fala um pouquinho, cara, desse encontro, cara, com tudo isso que a gente está falando, com o tamanho das ondas, cara. Eu vou tentar descrever aqui rapidamente, mas é praticamente impossível, né? Eu teria que te colocar numa onda dessa para você sentir da forma que a gente sente, né? É muito rápido, tá? O surfista, ele se prepara durante muito tempo para viver uma relação com a onda gigante, assim, de segundos, né? 10 segundos, 15 segundos, essas ondas não duram muito tempo. E é muito intenso, né? Todas as emoções vão à flor da pele. Agora, se a gente fala da magnitude do mar, né? Do poder do mar, e você, de repente, você se vê surfando aquela energia, né? Porque a onda é uma energia transportada pelo mar, né? É uma combinação da força do vento sobre a superfície do mar durante muito tempo, transforma-se naquela onda gigante que vai quebrar de acordo também com a geografia do fundo. E você está lá, naquele momento, né, surfando essa energia toda. É um estado de flow. Você já deve ter escutado falar sobre isso, né? Onde naquele momento você está totalmente presente. Muitas vezes tudo passa em câmera lenta, principalmente se é uma situação de um risco maior, né? A adrenalina é enorme, então você aumenta o teu reflexo, aumenta o teu poder, o corpo faz com que a adrenalina seja bombeada até para você se sentir mais forte, mais poderoso, ter um reflexo maior, uma questão de sobrevivência, o instinto de sobrevivência, e te traz muito para o presente. Então você não fica divagando, não existe você divagar. É ali, você naquele momento, você totalmente presente, e isso é fascinante, é isso que faz com que a gente queira voltar. Né? Essa relação com aquele momento, né? Aquela plenitude, aquele prazer enorme, faz com que a gente queira voltar. Né? É viciante, é um vício mesmo. Eu ouvi aqui alguns... No programa já ouvi alpinista, né, que quando chega um deles que chegou no cume do ponto mais alto do mundo, né, no Everest... O que foi aquilo, né? Aquele momento quando você chega no topo mais alto do mundo, né? Ele fala, como se é quase que um encontro com Deus, mas o Deus no sentido de contemplação de algo pleno, né? Acho que é pleno, né? Acho que tem um pouco a ver isso que você falou do flow, né? De estar presente, de encontro maior, enfim, isso é... É muito místico também, né? É importante a gente falar isso, principalmente esses esportes que são praticados na natureza, na sua pura essência. É uma coisa que está totalmente fora do controle, né? A gente não sabe quando que uma onda dessa vai aparecer e elas muitas vezes são presenteadas pela natureza, por merecimento, porque você está conectado com o universo, você está conectado com a essência do momento. É um esporte muito místico mesmo. E é importante o surfista sentir isso de uma forma plena, mas, ao mesmo tempo, não se sentir especial porque ele sente isso. Né? Porque isso é um questionamento muito presente na minha vida também. E você fala, você descreve isso muito, você desconstrói um pouco essa coisa do grande herói, né, no teu livro, que isso eu acho interessante, né, porque
Você é um cara muito conhecido pelo que você fez, a história que você construiu. Então, desperta, né, um certo imaginário nas pessoas do cara super poderoso, o cara tal. E eu acho que é muito interessante quando você desconstrói, você se coloca no lugar de todos, né? E acho que você falou uma frase que eu gosto muito, cara. Acho que no fundo, todo mundo quer ser feliz, né, cara? Então acho que esse olhar de entender que você não é mais do que ninguém, você não é mais do que ninguém, você construiu a sua história, você foi atrás do seu... E acho que isso tem um pouco a ver com esse momento, né, cara? Com esse... Talvez seja uma grande oportunidade, né, de a gente olhar para o outro como igual, como alguém que compartilha os dramas e as existências humanas, né? Então, isso é uma... Enfim, estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas eu acho que é interessante isso que você fala do livro, desconstrói um pouco, né, cara? Acho que... É interessante, não, é importante, né? É importante essa aproximação. A gente está muito acostumado a criar, pode ser barreiras imaginárias, linhas imaginárias ou físicas na vida da gente, né? Isso vai afastando a gente. E entendemos até, eu falo muito do marketing, porque eu estou presente no marketing e sou uma das ferramentas de marketing, e a gente associa muito ao sucesso dos atletas, das personalidades, a distância, né? Você vai ficando famoso, você começa a andar com seguranças, aí você vai ficando mais famoso, você tem um carro blindado, aí você tem um veículo particular, aí você tem mais veículos, aí você tem aeronaves, e aí você vai criando uma distância muito grande. Isso, na minha percepção de vida, é muito ruim. É muito ruim, porque você se distancia das pessoas. Devia ser ao contrário. E o oposto, né, onde você supervaloriza essas imagens, porque são apenas imagens, você fica idolatrando, isso também é muito ruim, né? Isso é muita imaturidade, mas faz parte da nossa história. Como conviver com isso da melhor forma? Começando a colocar essa ideia, trazer essa ideia à tona e tentando instigar as pessoas, os dois lados, desculpa, né? Tanto o lado que é o influenciador, que é o personagem ali, né? O ídolo, né? E quando eu falo o ídolo, o personagem, eu falo qualquer pessoa que tem uma relevância, né? Você como comunicador, uma autoridade, né, um governador, um presidente, né, um atleta, o que for, né, um artista, né, entender isso e por outro lado, a construção da sociedade também mostrar para as novas gerações, porque coitado das novas gerações, né? Você não entende nada e quando você vê, você está ali na pré-adolescência ou na adolescência gritando, né? Assim, valorizando, idolatrando alguém, e quando você vai ver quais são os exemplos que aquela pessoa está vendendo, sabe? Quais são as marcas que estão atreladas, qual a distância que aquela pessoa criou na vida de você, né? E aí você fala, pô, um dia eu quero ter uma mansão daquele tamanho, eu quero ter aqueles veículos, quero ter uma ilha para mim. E tudo isso pode ser muito frustrante para a grande maioria de nós seres humanos. É uma distância muito grande e é uma felicidade atrelada a sonhos muito distantes, né? E sonhos que se eles se tornarem realidade para todos, o mundo não vai existir. Porque não tem espaço para tanto consumo, não tem espaço para tanta ganância, sabe? Assim, talvez essa seja a palavra-chave, sabe? Por que tanta ganância? Por que tanto querer, né? Por que tanta insegurança? Por mais que a gente corra atrás de tentar mostrar que a gente está se sentindo mais evoluído, mais seguro, através de posses, a gente não vai conseguir se sentir satisfeitos e tranquilos. Eu acho que... Eu tenho certeza que a nossa felicidade está muito mais no desapego do que no apego. Né?
Só que a gente construiu uma sociedade assim. Então, olha só, eu sou muito feliz, eu acredito que a vida constrói e dá para a gente tudo que a gente precisa para evoluir. Né? A gente começou nosso papo antes mesmo até da gravação falando sobre isso. Você vai voltar para o Brasil, se prepara que a coisa aqui está feia. Eu falei o quê para você? Cara, estou pronto para voltar para o Brasil. Né? Eu sei que a gente está passando por um momento que vai ensinar muito para a gente. Se a gente vai sair melhor ou pior, para mim a certeza é que aqueles que aproveitaram, aqueles que se exercitaram vão sair melhor. Não estou falando de situação econômica, não estou falando da educação, da saúde, infraestrutura, estou falando do ser humano. E que o caminho da vida é para a evolução. E a gente não deve cair no pensamento de que, poxa, o mundo só piora. Não existe isso. Né? O mundo só melhora. Se o ser humano não entender isso, ele vai ser eliminado do mundo, só isso. Mas o mundo só melhora, o universo só melhora. O movimento natural da vida, né, da energia, é evolução. Né? Perfeito, compartilho tudo aí que você falou, tem um pensamento muito próximo a isso, dessa maneira também que eu fui construindo e estou construindo a minha, porque a gente está sempre se construindo, né? A gente vai chegar lá na frente. Eu gosto muito de uma expressão, um pensamento do físico Marcelo Gleiser, que ele fala que nós somos ilhas, como se fôssemos ilhas de conhecimento, né? À medida que a gente vai vivendo, vai conhecendo, essa ilha vai se expandindo, né? Mas à medida que você vai se expandindo, vai buscando, o mar, né, essa margem também vai aumentando, que são as dúvidas, quer dizer, mostra um pouco que a gente está sempre em construção, né? Você responde uma pergunta hoje, daqui a pouco surge outra, enfim, a vida é um eterno aprendizado, enfim. E que papo legal, Carlos. A gente está caminhando aqui pro fim da nossa conversa e eu queria que você, faz parte aqui do nosso quadro, né? Que você indicasse um livro, cara, que você acha que é legal compartilhar, que traz um pensamento, uma coisa legal. E claro, já fica o convite para ler o seu livro também, que é fantástico, cara, porque só nesse papo a gente já vê que história que foi construída, e também que você escolha, cara, uma música para encerrar aqui a nossa conversa, cara. Eu vou aproveitar que a gente está gravando e depois pode cortar, né? Claro, vai lá. E vou encerrar nosso papo antes de dar essas dicas, falando que o melhor da vida está depois do medo, né? E que a coragem hoje ela é muito associada à brutalidade, né? E à força física e ao se expor e fazer coisas que as outras pessoas não fazem. Mas que a coragem maior na vida é você ir atrás da tua verdade. Né? É você entender que o mundo pode ser equilibrado, deve ser equilibrado. A coragem está em querer implementar a paz, o perdão, a compaixão, o entendimento, o respeito, né? Muito mais do que nessas figuras que nós associamos hoje em dia. E para completar, né, o teu pedido, um livro que eu li recentemente, né, do Harari, que é o Sapiens. Acho muito legal, acho que as pessoas deveriam ler, porque não só é conhecimento, mas começa a colocar a gente também dentro desse pensamento da nossa insignificância, né? São milhões de anos e nós vivemos 100 e a gente quer mudar o mundo em 100, né? Quando você vive 100? E as nossas fragilidades, né? Então tem muita coisa legal no livro, né? Muito conteúdo que tenho certeza que se você absorver da forma certa, esse conhecimento vai trazer para você mais sabedoria, né? Para você lidar com a tua vida também, com as tuas relações, né? Com as tuas expectativas até. E uma música, eu gosto muito de uma música que me lembra a liberdade, né? Liberdade é uma palavra muito importante na minha vida, talvez o meu grande norte condutor, né? Quando eu falei, não, eu não quero ser o que os outros querem que eu seja, eu quero ser quem eu sou, e custe o que custar, eu vou atrás dessa bandeira. E as pessoas até acham que
sou surfista profissional, porque meu sonho sempre foi ser surfista profissional, mas na realidade o meu sonho sempre foi ter qualidade de vida, ter liberdade, né? E eu usei o surf como ferramenta. E a música é Free as a Bird, do Lynyrd Skynyrd, né? Aquela banda que morreu, todos morreram num voo de avião. Eu escutei muito esse som e já chorei muito escutando esse som, me emocionando. Free as a Bird. Que legal, gostei das duas escolhas pô, que papo gostoso, Carlos Burle, foi muito legal, acho que tem muito ensinamento na tua história, enfim, acho que tenho certeza que muita gente vai se ver, vai se assistir, vai se ouvir também em todos os seus relatos, enfim, que possamos sair dessa muito melhor e atravessar, que venha um mundo com mais liberdade, como você disse, com mais compreensão, com mais compaixão, com mais solidariedade, que esse momento pede, enfim. Queria muito agradecer esse papo contigo, cara. Valeu! Valeu. Que as pessoas tenham coragem de se conhecer. Essa é a maior coragem do mundo. Obrigado, Patrick. Um abraço. Tudo de bom para vocês, hein? Valeu! E o 45 do primeiro tempo, claro, volta na próxima semana, sempre trazendo um convidado com uma história muito legal, como essa do Carlos Burle. Esse papo fluiu, foi muito legal. Só lembrando que se você quiser também, você pode sugerir, entrar lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, e dê lá a sua sugestão, quem você acha que tem uma história legal aqui também para compartilhar conosco. 45 do primeiro tempo, volta na próxima semana. Um abraço e até lá!